Você põe, por favor, a apresentação, tá? 2 Timóteo, isso aqui, ó, 2 Timóteo 1. Ah, está aberto. Então, abra sua Bíblia, se você está com ela aí. Esse texto está na segunda carta que São Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, o apóstolo. E Paulo, ele plantava igrejas, deixava pessoas liderando essas igrejas e ia para outros lugares. E ele, às vezes, voltava para conversar com a pessoa, ou às vezes ele mandava uma carta para orientar a pessoa. E essa aí foi a segunda carta que ele escreveu para o discípulo dele chamado Timóteo. É interessante que no comecinho dessa carta, traz para a gente uma série de orientações muito válidas para a gente hoje. Se você está com a sua Bíblia, se você está com a Bíblia no smartphone, né, abra lá o texto no smartphone e acompanhe a leitura. 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, na imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos tentar ter agora criatividade e nos colocarmos no texto. Que se você não fizer isso, você vai estar perdendo seu tempo, só amanhã. Você tem que vir aqui para aprender a palavra de Deus. Então, tenta concentrar agora a sua atenção no texto, para você valorizar o tempo que você está investindo aqui. Para tal, você tem que se transportar lá para o primeiro século. Paulo, vamos pensar que Paulo era um homem da minha idade, que teve uma trajetória de plantar igrejas. E plantava igreja lá em Vespasiano, lá em Lagoa Santa, lá, como é que chama a cidade do teu pai lá? Lá em Aimorés, lá em Manaus. Manaus não, porque ficaria muito longe, né? Porque a Palestina era bem menor, né? Palestina, a Grécia, o espaço era bem menor do que daqui para Manaus. Plantava igreja, pregava o evangelho, plantava igreja, depois deixava alguma liderança lá e ia para outros lugares. Nem sempre a liderança era de pessoas mais velhas. Às vezes eram jovens, como Timóteo. E é engraçado porque isso já me faz pensar como muitas vezes nós temos preconceito com os jovens na nossa sociedade. Quando chega um jovem, a gente acha que o jovem não é necessariamente sério o suficiente para cuidar das coisas de Deus. Não é? Ou eu estou falando bobagem? Eu lembro que eu estava no seminário, já tinha meus 22, 23 anos. Um dia eu fui na igreja presbiteriana de Bragança Paulista, fui chamado pela mocidade da igreja, eu era seminarista da Palavra da Vida, fui chamado para falar num congresso lá dos jovens da região. Chegando lá, eu estudava em Atibaia, a cidade vizinha, o pastor do presbitério lá, o pastor da mocidade, estava lá, o reverendo, chegou lá, o reverendo estava lá, aí o jovem, acabou a reunião, o culto, o jovem chamou, o Cássio, né, eu era seminarista, Cássio, vem cá para eu te apresentar para o reverendo então. Aí ele chegou assim para o reverendo, fulano de tal, vou te apresentar o Cássio que vai falar no encontro de mocidade. Esse reverendo, ele não se virou para mim, sim, para falar comigo. Ele olhou assim, viu que eu era jovem, e falou assim, eu não quero jovem falando para jovem. Virou as costas e foi embora. Não me deu bom dia, não me deu a paz do Senhor, não se dirigiu a mim. Não, pastor Cássio, está guardando mágoa? Não, eu estou guardando uma lição. Nunca despreze um jovem. Não despreze a mocidade. Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, conquistou grande parte do mundo conhecido da sua época, muito jovem. Quer ver? Eu estava conversando hoje com o Alex, né?
Não precisa falar a sua idade não, Alex, mas você chegou na igreja, aí você vai entregar. Você tinha quantos anos? Supletivo, 27 anos. Novinho, né? Então você imagina. 2 anos ele daqui. Alex chegou com 27 anos. Pode vir coisa boa de um cara de 27 anos? Hoje ele está bem mais com 27, você vai perceber, né? Que a matemática aí não falha. Mas eu fico pensando, um homem que fez a maior transformação na história da humanidade, que inclusive mudou a minha vida, ele viveu quanto tempo? Quanto? 20 anos a menos que eu. Eu já vivi 20 anos mais que Jesus Cristo enquanto viveu entre nós. Será que você ouviria um jovem de 33 anos pregando um tanto de coisa? Você daria ouvido a um jovem de 33 anos? Ou você ia falar, isso é coisa da juventude? Isso é coisa do fogo da juventude? Nunca despreze alguém por ser jovem. Deus pode falar muito através de um jovem. E Paulo sabia disso. E ele falou, Timóteo, numa outra parte, né, das suas cartas a Timóteo, ele fala que ninguém despreze a tua mocidade, Timóteo. Olha como ele se refere a Timóteo. Ele trata Timóteo por amado filho. A relação dele com Timóteo era tão carinhosa. Estava comentando com o Alex no começo do culto, né, com os filhos do Alex, por exemplo. Né? A minha relação com os filhos dele é como se fossem filhos meus também. Na realidade, minha relação com o Alex e com o Ju é, num certo sentido, dada a diferença de idade, de pai para filhos. Nós temos um relacionamento fraterno também. Mas porque eu sou mais velho, tem um relacionamento de poder chegar e dar uma puxada de orelha. Ju, Alex, nunca esqueço do dia do hospital que eu dei a chamada no Alex. Lembra, Alex? Você estava bravo com a Ju? E te dei a chamada também. Você parou de tomar remédio. Lembra, Ju? A Ju no hospital porque parou de tomar remédio. Esse homem ficou bravo de um tanto. Ele ficou muito bravo. Aí eu cheguei lá, e sabe aquela coisa que varada para todo mundo? Eu falei pra Ju, ô sua irresponsável, como é que você para de tomar remédio? Depois cheguei para ele, cara, não é assim não, cara. Pai para filho, com carinho, eles sabem que eu os amo. Mas o fato de amá-los não me tira o espaço para dar repreensão. Pelo contrário, me autoriza a repreender, me autoriza a disciplinar. Em Hebreus fala que o pai que ama o filho faz o quê? Corrige, disciplina. Paulo tinha uma relação assim com Timóteo. A diferença não era tão grande para Timóteo, mas Timóteo era um jovem, Paulo já era um homem vivido. E ele trata Timóteo como filho. E ele deseja todas as bênçãos de Deus sobre Timóteo. E ele agradece a Deus, e é interessante, Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Abri um parêntese para a aula de português. Já viu aqueles carros que tem adesivo? Foi Deus que me deu? Não foi Deus que me deu, não. Foi Deus quem me deu. Português, vestibular. Deus é pessoa. Você fala, foi Deus que me deu. Foi Deus quem me deu. Olha o Paulo falando. Deus não é a que sirvo. Deus a quem sirvo. Pastor Cássio, bobagem. Não é bobagem, não. Porque tem gente que, até quando você fala de Deus Pai, você pensa em pessoa, mas tem gente que se refere ao Espírito como uma coisa. E Deus, o Espírito também é quem? Ele tem personalidade. E Paulo tinha consciência de que o serviço dele não era para uma denominação, o serviço dele não era para as pessoas, o serviço dele era para quem? Para Deus. Estava pensando aqui do dízimo, né? Para quem você dá o dízimo? Deixa eu mudar a pergunta. Quando você vem à frente entregar o dízimo, quem você está querendo que veja você entregar o dízimo? Responde rápido, não. Responde para você no seu coração. Sabe, é engraçado. Eu mesmo fico nas minhas lutas pessoais, assim. Será que eu estou querendo que os outros vejam que eu estou orando? Será que quero que os outros vejam que eu estou sendo piedoso, que eu estou dando... Estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? É muito perigoso a gente ter uma fé para que os outros vejam que a gente tem fé e não para que Deus veja. Quando você orar em público, não ora para que os outros vejam que você está fazendo uma oração bonita. Ora para quem? Para Deus. Pastor Cássio, então vamos fazer o seguinte, não vamos dar mais oferta aqui na frente, não. Não, essa questão aqui é apenas de estratégia de recolhimento de oferta. Não precisa ficar com vergonha. Não vou não, porque senão os outros vão ver, eu não estou fazendo para os outros verem. Não, venha, mas venha para que Deus veja o que você está fazendo. Não para que os outros vejam, não venham, azar, paciência. Faça para Deus. Ore para Deus. Aí vem a questão da própria oração em línguas. Você ora em línguas? Cara, se você ora em línguas de verdade, o maior parte do tempo que você ora é lá no seu quarto. Se você ora de verdade. Porque quem fala em mistérios, primeira coisa, fala com Deus, no oculto. E Deus também oculto ouve. Agora, quem só ora em línguas em público, tem algum problema aí. Eu acho que está orando, está fazendo um showzinho. Quando você faça para Deus. Nós temos que servir a quem? A Deus. Você veio aqui não é por minha causa, você veio aqui por causa de Deus. Quem preparou o café, preparou por causa de Deus. O Pedrinho trouxe água aqui por causa de Deus. Eu estou pregando, tem que ser por causa de Deus. Tomar cuidado, gente. Os ministérios que são feitos por causa do próprio indivíduo. Sabe aquela coisa? Eu brinquei essa semana lá.
na Rede Super, eu acho que o pessoal até não entendeu, eu não estou mais fazendo o programa de um pouco de manhã, eu vou fazer um programa chamado Mente Aberta, que vem à noite. Aí eu brinquei com o produtor do programa, porque mudou a tapadeira, mudou o cenário, e vai mudar a vinheta. Aí eu brinquei assim, olha, então você vai tirar uma foto minha para a vinheta, né, para botar na vinheta do programa. Mente Aberta, com o pastor Cássio. Ele olhou assim, ficou assim, meio assim, sabe se era verdade, se era mentira, né? É claro que eu estava brincando, mas ele ficou meio assim, por quê? Porque é muito comum, no meio evangélico, ministérios com caras de pessoas. Ministérios para divulgar as pessoas. E qual a pessoa tem que ser divulgada, queridos? Pastor Cássio? Não? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O ministério não pode ter o nome de um homem ou de uma mulher. O ministério tem que ter o nome de Jesus Cristo. Gente, quem tem que ser glorificado é Jesus. Olha a consciência de Paulo. Paulo escreveu um texto da Bíblia. E ele falava que ele era o quê? Servo de Deus. Eu sirvo. E sirvo com consciência pura. O que é consciência? É uma pergunta boa, né? Eu sempre faço a pergunta para meus alunos de ética na faculdade. Eu trabalho com ética para administração, para recursos humanos, em comunicação. O que é consciência? Porque ética envolve o quê? Consciência. Ética não é o que você faz quando o outro está vendo. Ética é o que você faz quando ninguém está vendo. Se eu faço porque o outro está vendo, não é ética. Se eu cato um papel porque vai ter alguém filmando, que ética que é essa? Se eu falo direitinho só porque está gravando e vai para a rádio ou vai para o Facebook, isso não é ética. Estão entendendo, gente? Ética vem de ethos, da sua vida, e tem a ver com consciência. O que eu faço sozinho envolve minha consciência, de certo, de errado. O que você faz lá sozinho, sua consciência vai te acusa? Quando você está na internet, os sites que você está olhando, os filmes que você está vendo, o que você está falando das pessoas, sua consciência está te acusando? Não, quem acusa é o diabo. Tá, vamos mudar a palavra. Então, tua consciência está te alertando para alguma coisa errada? Porque se a sua consciência ela é boa, ela é uma consciência que vai dizer, quando você pensar uma coisa errada, ver uma coisa errada, vai falar, está errado. Porque essa consciência que você tem é uma consciência que está sendo influenciada por quem? Por quem? Pelo Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz, que Paulo diz em Romanos? Que é o Espírito que nos convence da verdade, da justiça e do juízo? Então, uma consciência pura, aquela consciência que aceita a voz do Espírito, que não depende do pastor estar olhando para não ficar fofocando, que não depende de alguém estar vendo para catar o papel no chão, que dá o dízimo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Essa é a consciência pura, que faz as coisas certas porque são certas de serem feitas, e não porque os outros estão vendo. Paulo tinha essa consciência, e diz que parte da vida dele era também ter gratidão pelo que ele via na vida de Timóteo. Ele diz que eu lembro das tuas lágrimas, Timóteo. É muito legal isso. Timóteo era um homem, um jovem que chorava. Estava comentando contigo ontem, né, Mari? Ontem mesmo, hoje. Estava conversando com a Mariana, minha filha, sobre essa questão da espiritualidade, racionalidade e emocionalidade. Tem muita gente que entende que espiritualidade é só racionalidade, porque lá em Romanos fala que o vosso culto é racional. Tem gente que acha que você não pode se emocionar no culto, que o culto tem que ser aquela coisa formal, solene, e se chorou, está errado. Já tem gente que acha que o culto tem que ser só emoção. Não, gente. O que o Senhor Jesus falou? Nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Mas não é só entendimento, é também com a alma. Você tem também que se emocionar diante de Deus. Se você não está se emocionando diante de Deus, tem algum problema na sua vida, viu, meu irmão? Não estou falando que você tem que chorar, não. Estou dizendo se emocionar. Tem gente que se emociona chorando, tem gente que não se emociona, ou que não chora ao se emocionar. Mas a minha pergunta, isso aquece o seu coração? Como é que você está tomando ceia do Senhor? Nós vamos tomar depois a mensagem. Tem gente que toma, é tão formal. Eu não sei se tem algum católico romano aqui, mas eu que era católico romano, tinha muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes que eu ia fazer a Eucaristia, que é chamada na igreja romana, que é a hóstia, era um rito. Eu não sabia o que estava fazendo, não tinha a menor emoção. Mas tem crente que faz a mesma coisa com a ceia. É igual tomar a hóstia aqui. Está errado. Isso aqui tem que ser um negócio extremamente emocionante na sua vida. E Paulo fala que ele lembrava de Timóteo, lembrava das lágrimas de Timóteo. Timóteo chorava por quê? Tenho certeza que Timóteo não chorava, não é porque não tinha ganhado o smartphone novo.
problema de Timóteo não era que não tinha passado férias na praia. O problema de Timóteo não é que não tinha passado no vestibular. Timóteo chorava por outras questões. Pela doença de alguém que ele amava, pela morte de alguém que era precioso, por vidas que estavam morrendo sem Cristo. Esses são motivos para a gente chorar. Chorar quando a gente vê injustiça. Chorar quando a gente vê atos de generosidade. Isso revela que a gente tem senso moral. A gente se emocionar quando a gente vê gente fazendo coisa certa. Gente ajudando os pobres e necessitados. A gente tem que chorar, tem que se emocionar. E Paulo fala que ele lembrava de Timóteo e se alegrava das lágrimas de Timóteo. Ele lembrava, Timóteo, que legal que você chora. Paulo não repreende Timóteo por chorar. Ele fala, tá certo, eu me lembro das suas lágrimas. E sei que a fé que você tinha, olha que legal isso aqui. Me recorda da sua fé sem o quê? Fé sem fingimento. Você não pode desempenhar um papel, gente. Não é teatro, vida com Deus. Chega disso. Quanto pastor desempenha papel. Aqui na frente da igreja é uma coisa, chega lá em casa é outra coisa, chega no trabalho é outra coisa. A fé tem que ser verdadeira, genuína. Uma fé sem fingimento. Tem um projeto missionário que eu queria muito investir no Nepal. Encontrei com um irmão. Foi até minha ovelha, lá em Rondônia, o João. Ele está com um projeto no Nepal, ele mora na Nova Zelândia e ajuda no Nepal. $400 por mês você mantém uma igreja no Nepal. $400 dá R$1.200 por mês. Você mantém a igreja no Nepal. Aí eu fico assim, gente, se a gente fosse mais números, pessoas, a gente conseguia manter. O problema é que R$1.200 é o quê? 1/3 da nossa arrecadação mensal como igreja. Nossa, que pobreza. Bom, pode falar pobreza financeira, não acho que isso é pobreza espiritual. O único problema, talvez, seja a falta de arrecadação. Agora, o lado positivo de sermos poucos. É mais difícil ser fingido aqui. Concorda? A Silva do Massal. É mais difícil ela ser fingida aqui do que numa mega igreja. Porque na mega igreja, difícil de ver. A não ser quem fica nos primeiros bancos, assim como vocês, né? Na mega igreja. Mega igreja, você conhece a liderança. Mas quem está lá no fundo? Aqui, quem está no fundo aqui, ó, estou vendo todo mundo. No convívio é difícil você ter uma fé dupla. Inclusive, na igreja pequena, se a pessoa está tendo algum problema moral, logo, ó, aparece. É mais difícil fingir no grupo menor. Opa! E Timóteo, Paulo diz que a fé dele, sem fingimento, foi ensinada. Olha que legal isso. Foi ensinada por quem? Pela avó dele, Lloyd. Olha que a influência da família na vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente. Eu fico pensando nos jovens daqui dessa igreja. Né? A Alex estava lembrando do começo do CMA. Né? A Mari nem era do CMA na época, Mari. Você nem podia ir para o CMA, tão pequenininho que você era. Cresceram vendo a fé dos mais velhos. Domingo passado foi dia do vô. Parabéns aos vovós que não estavam domingo passado, né? Que estão aqui hoje. Nós demos parabéns para os vovós. Né? A importância da avó na fé de um neto. Olha que legal isso. Olha a responsa. Silvio Massal viajaram com o Tiaguinho, né? Olha a responsabilidade de mostrar Jesus 10 horas e meia de viagem de carro. O Tiago aprende muito sobre Jesus em 10 horas e meia de viagem de carro. Cada parada, cada comentário dentro do carro, cada reação do vovô da vovó influencia. Estou doido para ter meus netos. Você ainda não, tá calmo. Você está muito jovem. Mas Mateus e Lívia já está na hora de casar e arrumar neto. Sabe? Porque, gente, educar um filho é gostoso. Avalie, não sei, a Rosângela vendo os netinhos dela. Deve ser bom demais ter neto. E olha que legal quando você começa a ver seu neto aceitando a Jesus Cristo e caminhando. O Dedé batizou outro dia. Gente, que emoção ver um neto sendo batizado. Né? E Paulo reconhece o quê? A fé da Lloyd, a avó do Tiago, e também a mãe dele, Eunice. Oi? Eu falei quem? Ah, é Ti. Eu falei Tiago por causa do Tiago mesmo. Né? Timóteo. Agora, olha, irmãs, mulheres, a importância de vocês na vida da igreja. Paulo não está mencionando pai, vô, homem nenhum na vida de Timóteo, está mencionando que é as mulheres. Por isso, quando a gente vê a questão da posição de Paulo com relação à mulher na igreja, quem pega trechos da Bíblia pode achar que Paulo era o maior machista, mas vai estar desprezando esses trechos aqui. Quando pega assim, Paulo manda a mulher ficar calada na igreja. Pega num trecho e ele fala, manda a mulher ficar calada na igreja. Outro trecho, por exemplo, na mesma carta para Timóteo, ele valoriza a fé de Lloyd e Eunice e fala que as mulheres têm que ficar caladas na igreja. Só que tem alguma razão contextual aí, com certeza. O mesmo Paulo que manda a mulher ficar calada na igreja, ele fala que quando ela profetiza, tem que profetizar de cabeça coberta. Como é que a mulher vai profetizar calada? Ou Paulo era doido, e eu sei que ele não era, ou você tem que analisar o quê?
o contexto. Paulo não era machista. Você tem que entender o texto e o contexto. E ele valoriza a fé de Timóteo, que foi plantada pelas mulheres que marcaram a vida de Timóteo. Mamãe, vovó, olha a sua responsabilidade na vida da sua filha e do seu filho. Olha a sua responsabilidade. Por essa razão, eu te admoesto, né? E admoesto é uma palavra que a gente não usa muito, né? Admoesto. Quantas vezes já usou admoesto na sua vida? Nunca você usou essa palavra. Eu te oriento com firmeza. Timóteo, estou falando sério com você, cara. Presta atenção. Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo está falando o seguinte, Timóteo, falando sério contigo, cara. Leva a sério o ministério que Deus te deu na igreja. Não é brincadeira. Possivelmente, Timóteo, embora você tenha toda essa série de elogios aqui, pode estar ficando meio frio, em vez de ir para o culto no domingo, ficou vendo corrida, né? Resolveu ir para a feira hippie em vez de ir para o culto, sei lá o que ele fez aqui, né? Mas com certeza, Paulo está falando, Timóteo, ministério é coisa séria. E aí ele finaliza esse trecho com um versículo que eu quero explorar um pouquinho mais. Por que você tem que avivar o dom? Porque Deus, Timóteo, não te deu ou não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E nós vamos memorizar esse versículo. E não pensa que eu estou terminando a mensagem, não. Isso foi só uma introdução. Mas eu vou explicar só esse versículo na mensagem. Vamos memorizar o versículo? Para facilitar. Vamos lá, então. Porque Deus... Vamos lá. Primeiro só esse lado de cá. Porque Deus... Vamos lá, mulheres. Porque Deus... Só porque para os homens, o homem tem que explicar. Onde está Deus ali em grego? Conseguem ler? Dá para ler. Pode perceber que você consegue ler. O que está escrito ali em grego? Que letra que é essa, gente? Teta. Theos. Está vendo? Theos. 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 Isso aqui rimás, né? Porque Deus. Rimás Deus. Olha só. Essa palavra você sabe. É um pi. Muito bem. Quem falou? Mariana. Enem aí, hein, filho? Pi. Quem sabe desse dali? Pneuma. Olha lá. Pneuma. Isso aqui é som de N. Pneuma. Pneuma quer dizer o quê? Ar. Espírito. Então Deus não nos deu espírito, e aí parece de Elias, que é covardia, mas Alá é mais de dinamis. Tá vendo? Dinameos. Tá aqui, tá? Dinameos. Dinamis. Dinamis. O que é dinamis? Dinâmico, dinamite, poder. E agapés, amor. E, agora, sofronismo. Sofronismo. Olha que nome bonito pro filho, hein? Sofronismo, vem para casa. Sofronismo é moderação. E daí, pastor Castro? Então, você vai entender por que eu mostrei o grego. Porque essas palavras são importantes para entender que espírito que Deus deu para Timóteo e deu para você. Não foi espírito de covardia. Não foi espírito de covardia. Covardia, o que é covardia? É ter medo das coisas. É pular da luta, é sair fora. Né? É não querer dar cara para bater. É não querer se expor. Covardia. Deus não deu esse espírito. Deus deu espírito de quê? Qual que é o antônimo? Antônimo, não é Antônio não, gente. Qual é o antônimo? O que é antônimo, jovens? Vamos lá. O contrário. Qual é o contrário de covardia? Coragem. Deixa eu dar um exemplo de coragem. Fred, clica aí, por favor, na imagem. Ok? Tem áudio, tá? Esse vídeo foi filmado na África do Sul. Última etapa do Campeonato Mundial de Surf. Mick Fanning é um grande surfista, dos melhores do mundo, australiano. Estava numa bateria com um outro surfista e, enquanto esperava a onda, eles filmam os dois surfistas. A câmera filmando o Mick Fanning, olha o que acontece perto da prancha do Mick Fanning. Ele está nadando aqui, estão vendo? Observem aqui, viram? Vocês viram o que aconteceu? Ele estava esperando a onda. Aí o repórter entrevistando, da BBC entrevistando o Mick Fanning, né?
E ele explicando que estava esperando a onda e veio o peixe, veio o tubarão, né? E pegou a prancha dele, olha a barbatana do tubarão. Você imagina o susto que esse homem tomou, né? Aí a prancha virou, ele voltou nadando, aí esse... Como é que chama esse negócio? Jet ski, né? Foi e resgatou o Mick Fanning. Agora, por que eu estou falando de coragem? Olha só o que saiu no Jornal Globo da semana passada. O Julian Wilson era o outro surfista que estava lá na praia, ou esperando a onda. Imagina se fosse você. Você está lá esperando, em cima da prancha, a onda vir para você fazer, né, o processo. O teu competidor, você vê ele batendo, de repente você vê uma barbatana de tubarão. Não precisa me responder, responde para si. Qual a direção que você tomaria? Contrária do tubarão. Por incrível que pareça, o Julian Wilson, ele foi em direção ao Mick Fanning. Isso contraria o nosso instinto de sobrevivência, isso contraria a tendência normal de qualquer ser humano. E por essa razão, o vídeo, porque a gente está com pouco tempo, mas o vídeo mostra, na hora que o jet ski pega o Mick Fanning, que você vê o Julian Wilson já vindo do lado. Quer dizer que ele nadou em direção aonde estava o tubarão. E na Austrália, a terra do Mick Fanning, né, ele vai ganhar um prêmio por bravura. Olha que interessante. Por que se considerou o ato dele de bravura? Ou de coragem? Porque foi um ato contrário ao normal. Corajoso é aquele que faz algo que é diferente do que uma pessoa normal faria. Uma pessoa normal foge do perigo, foge do que lhe provoca medo. Isso é normal. Isso é ruim? Isso é natural. Dor, por exemplo. Dor. Quem gosta de dor, a Ana Paula que é médica, uma pessoa ter dor, o que você faz? Você cura só a dor? O que você faz como médica? Diminui a dor e pronto. Perguntei para a Ana Paula que é médica, se a pessoa está sentindo dor, o que um médico faz? Tira só a dor? Ela falou, tira a dor. Eu perguntei só? Ela falou, não. Tem que saber o quê? O porquê que está doendo. A dor, então, é ruim? Vou dizer que a dor é gostosa, mas ela é necessária, porque ela mostra que alguma coisa está problemática no indivíduo. Inclusive, algumas doenças são problemáticas por isso, porque elas são silenciosas, elas não trazem dor e não são descobertas, e quando são descobertas, já agrediram muito o organismo. O que acontece com a dor? A dor é uma sensação ruim, mas que ela é importante. É até uma doença, a pessoa que não sente dor, é uma doença não sentir dor. Medo. Nesse aspecto, medo é uma sensação interessante, porque o medo te preserva de se machucar. Por exemplo, quem não tem medo de velocidade, não é um problema. A pessoa se expõe. Quem não tem medo de fogo, se queima. Agora, coragem é você fazer algo contrário até ao próprio medo. É você contrariar um instinto até natural, que o medo é um instinto natural. E Paulo falou o seguinte, para a gente não ter covardia, que eu não seja covarde, que eu não fuja das situações que pretensamente podem me provocar medo. Mas como assim? O que é coragem? A palavra coragem vem de duas outras palavras, do latim inclusive. Core mais agire. Core em italiano, quem sabe italiano aqui? O que é core em italiano? Coração. Cardia no grego, coração. Agir, aí é igual ao português. O corajoso, ele age pelo coração. O corajoso não age pela razão. Ele age pelo coração. Olha que interessante. Se o Julian Wilson fosse pensar ali, ele faria o quê? Ele voltava meia volta, nadava no sentido oposto. Mas ele agiu pelo coração. E o coração dele levou a querer o bem do seu companheiro. Embora fosse um competidor ali, é um colega de profissão. Timóteo recebeu essa orientação de Paulo. Deus, Timóteo, não te deu espírito de covardia. Olha que interessante. Para se esconder das coisas, para ter medo das coisas. Mas te deu de poder, de amor e de moderação. É engraçado, onde está a coragem ali? Onde está o espírito de coragem? Onde está a palavra coragem? Porque o oposto de covardia não é coragem? Não foi isso que a gente viu? Eu perguntei, qual é o antônimo de covardia? Todos falaram, coragem. Onde está a coragem ali? Onde está agir com o coração? O que a gente vai perceber que a covardia que Paulo está falando ali não é a mesma covardia que a gente pensa aqui.
A imagem que eu coloquei do cara com caixa na cabeça é o que normalmente nós entendemos como covardia. O cara que tem medo das coisas. O oposto desse cara que tem medo das coisas é coragem, o cara que não tem medo de nada. Não é isso que Paulo está dizendo. A palavra da Elia em grego, que é traduzida na nossa Bíblia por covardia, pode dar na nossa mente a ideia de que o crente é um super-homem. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, que Deus não te deu um espírito, Timóteo, de covardia no sentido de timidez excessiva, covardia no sentido de introversão total, de ficar voltado só para o seu umbigo, só para si. Não sei se eu estou sendo claro. Cuidado com a palavra covardia, que no português traz a ideia de quê? De medo. Ah, você não pode ser covarde. Bíblia falou isso. Ah, não, então está tendo um tiroteio lá. Deus falou, Deus te deu espírito de covardia. Entra no meio do tiroteio e vai pregar o evangelho. Não, isso aí é outra coisa, é loucura, é tudo. É suicídio. Deus não te deu um espírito de timidez excessiva, de introversão, mas não é aquela introversão de temperamento, é aquela introversão de querer, sabe, aceitei Jesus Cristo, vou tocar minha vida sozinho. Deus não te deu esse espírito. Quando você se converteu não é só para você ir para o céu. Isso é quase que um egoísmo, a palavra covardia seria quase como um egoísmo. O espírito que Deus te deu foi outro. Qual é o espírito que Deus te deu? Um espírito que capacita. Capacita primeiro, para o quê? Dinameus, né? A gente já viu que dinameus é poder. O espírito que Deus te deu não é um espírito de... A palavra covardia tem essa conotação, né? Mas é um espírito de introversão excessiva, de timidez. Alguém tem na Bíblia a palavra timidez? Alguma Bíblia está aí timidez? Olha aí, por favor. 2 Timóteo 1,7. Que tem uma versão que aparece timidez, não aparece covardia. Acharam? Eu acho que é a versão corrigida que aparece a palavra timidez. Alguma versão aí? Não, né? Todos estão covardia a palavra. Temor, aí ó. Temor, outra palavra. Covardia, temor. Mas a palavra timidez, que a outra versão aparece timidez, essas palavras todas juntas. Mas o problema é que parece assim que crente não tem medo de nada. Peraí, não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, Timóteo, você tem que reavivar o dom que Deus te deu pela imposição de mãos, porque Deus não te deu com essa imposição um espírito de timidez excessiva, de introversão, de covardia no sentido de não querer fazer o ministério. Não é que está falando, Timóteo, você não pode ter medo de avião. Tem gente que começa, né? Não sei quem tem medo de avião aqui, deixa eu ver. Ninguém tem medo? Não levanta a mão, tem gente que aponta para o outro, né? Ah, não, Deus não te deu espírito de covardia. Qual o problema da pessoa ter medo de avião? Medo de altura. Medo de cobra. Ah, não, porque Deus não te deu espírito de covardia, você não pode ser covarde. Não é isso que o texto está dizendo, não, cara. Paulo está dizendo o seguinte, reaviva o dom que há em ti, porque Deus não te deu um espírito para ficar voltado só para si. A imposição de mãos ministerial não é para você ter um cristianismo voltado só para si e ficar na sua e não querer se expor diante do mundo. O espírito que te deu primeiro é de poder. A palavra poder aí é a mesma que aparece em Atos 1,8. Quando desce o Espírito Santo, o versículo 1,8 de Atos diz assim, mas recebereis dinamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Percebe como tem mais lógica a palavra dinamis nesse contexto? Paulo dizendo, Timóteo, Deus não te deu um espírito para você ficar na sua, com essa timidez excessiva, com essa introversão, covarde no sentido de não querer fazer a obra de Deus. Deus te deu um espírito de quê? De poder. Que poder? Que poder? Pode responder, querido. Poder para vencer o pecado. Mas Atos 1,8, para ir levar a palavra, pregar o evangelho. Deus te deu um espírito que te capacita a pregar o evangelho. Mas pastor, eu não sei pregar o evangelho. Eu não fiz seminário. Está falando de seminário aqui? Não estou falando para você trancar a matrícula não, tá, Laurinha? Não é isso. É bom estudar. Mas não precisa de estudar no seminário para ter esse poder. Precisa de quê para ter esse poder? O Espírito Santo. E precisa de ir para o seminário para receber o Espírito Santo? Não. Quando a gente crê em Cristo e aceita Jesus, o Espírito Santo entra, porque Ele é Deus. Ao receber o Espírito Santo, você recebe junto o quê? O poder, essa capacitação. Para quê? Para pregar o evangelho. Deus não te deu um espírito para ficar calado. Deus te deu um espírito para quê? Para pregar o evangelho.
Não estou forçando o texto, é isso que o texto diz, gente. Deus te deu o Espírito para pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei. Esse dizer eu não sei é espírito de covardia. Deilia, lá a palavra do grego. Quando a pessoa fica assim, eu não tenho condições, eu não sei orar, eu não sei pregar. Isso é espírito de covardia. É essa covardia que Paulo está falando que Timóteo não podia ter. Você tem capacidade, sim. Não precisa saber grego, precisa saber hebraico, precisa ter feito seminário. Você tem o Espírito Santo, você tem o poder em você para pregar o Evangelho, para ser testemunha, para fazer missões. R$400 você mantém uma igreja, $400 você mantém por mês uma igreja no Nepal. Como é que eu sei isso? Essa semana, o pastor João Petricelli foi nossa ovelha lá em Rondônia, no Instituto Bíblico, e hoje está na Nova Zelândia. Ele está aqui no Brasil porque ele foi na Lagoinha, encontrar com o pastor Márcio Valadão, porque o Clay e a Graziela, que eram do Diante do Trono, foram para a Nova Zelândia e acabaram trabalhando junto com o João no mesmo ministério lá. E aí o João veio aqui para agradecer ao pastor Márcio e me ligou, porque queria também agradecer a Silvia e a mim pelo tempo que a gente ministrou na vida deles. E o João começou a conversar e falou desse projeto. Eu fiquei assim, meu Deus. Falei, João, o negócio é sério mesmo? Ele falou, pastor Cássio. Ele nem falou pastor Cássio, ele me chama de Cássio. Cássio. Falei, porque esse negócio de dinheiro para missões, tem vezes a gente bota dinheiro em missões e vai para bolso de pessoa, não vai para o ministério. É para pessoa jurídica, o depósito é feito em conta de pessoa jurídica, tudo direitinho? Pastor Cássio. Nós vamos divulgar esse negócio. Eu acho que nós, como igreja local, Deus vai dar graça que nós vamos aumentar a arrecadação, né, porque é igual empréstimo de bancário, né? Você viu que você vai fazer financiamento no banco, tem negócio de comprometimento de renda, já viu aquele negócio? Até 30% da renda, não tem um negócio assim? Você só pode financiar 30% da renda. Você vai fazer as contas da nossa igreja, o que a gente arrecada por mês, a gente paga o aluguel e as contas regulares da igreja. E eventualmente a gente dá uma oferta missionária. Mas eu tenho fé, e aí é a dimensão da fé, né? Porque a decisão sempre é tomada em conselho, mas eu tenho fé que a gente vai conseguir bancar uma igreja no Nepal. 50 pessoas nossa igreja tem, mas de repente, a gente, sendo 50, a gente consegue mais do que uma igreja de 2.000 que não tem visão, porque Deus nos deu esse poder para pregar o Evangelho. Mas pastor Cássio, espera aí, não, mas eu quero ir para o Nepal. Glória a Deus, eu te mando para o Nepal. Eu só não te sustento que eu não tenho dinheiro, mas te mando, eu te mando. Mas se você não pode ir, como igreja, a gente não pode ir, a gente pode patrocinar. Porque Deus nos deu esse poder. É covardia ficar olhando só para o próprio umbigo. Eu fico agoniado com a igreja que muda aparelho de som, bota ar-condicionado, fica mexendo na infraestrutura e não investe em missões. Está errado. É ajudar pessoas necessitadas, é investir em missões. Isso é poder. Isso é reconhecer o espírito de poder que Deus nos deu. Agora, ficar olhando só para o próprio umbigo é espírito de covardia. Espírito de covardia. Poder é a mesma palavra que está lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é poder para quê? Não responda não. Eu já vou responder por muitos. Poder, tudo posso naquele que me fortalece. Poder para trocar de carro. Poder para ter uma mansão. Poder para tirar férias no mar Mediterrâneo. Não é esse o poder que Paulo se refere ali. Quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele está usando a palavra poder no sentido, não como Atos 1:8, poder de pregar, mas o poder de quê? De suportar. O contexto ali de Filipenses é que Paulo falou o seguinte, olha, as pessoas passam dificuldades, passam provações, passam lutas, mas elas podem aguentar o tranco. Por quê? Porque são fortes? Elas são fracas. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Só quem já esteve no leito de hospital sabe que é depender de uma outra pessoa. De uma enfermeira, de um médico. E acima de tudo, depender de quem? De Deus. Por isso que Paulo fala, quando a gente é fraco, a gente é forte. Porque quando a gente é fraco, é aí que a gente depende de quem é verdadeiramente forte, que é de Deus. E Ele me dá esse poder para aguentar o tranco. Você está passando dificuldade, querido? Material, financeira, física, emocional. Você pode suportar tudo. Você tem o poder dentro de você. O poder que vem do Espírito Santo de Deus. Talvez você preferisse eu dizer que você tem o poder para ficar rico. O poder para pegar um emprego novo. Eu ia mentir, eu não vou mentir para você. Mas eu posso dizer que você pode tudo. Você pode suportar tudo naquele que te fortalece. Porque Deus não te deu espírito de covardia, mas te deu de poder. Te deu espírito também de moderação. Eu vou para o último. De moderação. O que é moderação? Sofronismo. Sofronismo. Moderação.
Eu e Mari, nós vamos agora no shopping comprar um Crocs para a avó dela. Mas eu dei um Crocs pro meu pai de aniversário, minha mãe viu e gostou. Aí, gente, não. Quem é filho que ama os pais sabe que a gente fica doido de dar um presente que agrade. Quando a gente sabe que é uma coisa agrada, o que a gente faz? A gente quer dar. Aí eu vou lá comprar um Crocs para minha mãe. Mas negócio de shopping é um problema. Dizem que aí tá mais naquele segundo cromossomo X, né? O X, a mulher parece que tem esse problema. Vai pro shopping, por exemplo, a Mari sabe, nós vamos pro shopping comprar o Crocs. Eu já olhei o piso que é, nós vamos lá perto de casa, é o piso Mariana do BH Shopping. Eu vou no piso Mariana. Eu vou parar o carro mais próximo do piso Mariana. Se eu não parar no piso Mariana, porque tem sol, eu paro no piso de baixo. Se eu quero ir lá, para que eu vou parar lá para andar no shopping? Aí, eu já até postei no Facebook, já viram o caminho da mulher no shopping e o caminho do homem? É muito diferente. O caminho do homem no shopping é uma linha reta. Da mulher assim. E eu estou mentindo? Não. Agora é interessante porque, brincadeiras à parte, essa imagem que vocês estão vendo aí da mulher cheia de pacotes, revela o quê? Falta de moderação. Comprar, beleza. Agora, tenha moderação. Eu poderia botar uma imagem ali de pessoa que come. Ontem, por exemplo, foi aniversário do meu pai, teve churrasco na casa do meu cunhado. A Silvia estava passando mal, a gente foi, ficamos 15 minutos, a Silvia com muita dor, tive que voltar para casa. Né? Claro, fui e fiquei com ela lá em casa. Mas eu falei, a gente é churrasco. E não tinha começado a servir o churrasco. O dó. Por outro lado, foi uma circunstância que me ajudou a ter moderação. Foi óbvio que foi forçado. Mas o lugar para crente não ter moderação é no abençoado churrasco, não é verdade? Como dizem, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Isso é falta de quê? Moderação. Gente, pastor, como é que o senhor está falando? Então, peraí, que o Espírito Santo, que além de poder para pregar o evangelho, poder para suportar todas as coisas, é um Espírito que me dá moderação? E presta atenção. Presta atenção. Se você ora em línguas, se você acha que você expulsa demônio, se você grita, sapateia, rola e tudo mais, mas não tem moderação, ou você não tem o Espírito Santo coisíssima nenhuma, você não está deixando ele dominar a sua vida. Porque o Espírito Santo nos dá o quê? Moderação. Moderação para comer, moderação para comprar, moderação para falar. Provérbios fala, Tiago fala, cuidado com a língua. Tem gente que não é moderada no falar. E olha, o Espírito Santo te dá essa capacidade. Às vezes até de quebrar o cartão de crédito. Quem capacitação tem vindo do Espírito. Se você compra demais, não tem moderação, o Espírito vai dar capacidade, quebra o cartão de crédito. Uma outra versão, né, que a NVI, do versículo 7 de Timóteo, diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O crente, quem tem Espírito Santo, é uma pessoa equilibrada. Eu vi um vídeo no Facebook essa semana que eu fiquei, gente, tem que prender um sujeito desse. Eu não sei quem viu esse vídeo. Numa igreja, o cara me pega um bebê, eu acho que era a consagração do menino, o que era, alguma coisa assim. Ele pega o bebê e começa a rodar como um peão, mas ele roda numa velocidade. E a irmã lá sapateando em volta dele e fazendo oração. Cara, eu fiquei pensando, a cabeça desse menino, o cérebro desse menino chocando na caixa craniana ali. Esse pessoal, e fala, não, estava tomado pelo Espírito Santo. Peraí, o Espírito Santo é o Espírito de quê? De equilíbrio. Como é que esse cara faz um negócio desse? Isso é um desequilíbrio total. Uma pessoa equilibrada não põe um risco na vida da criança. Como esse homem colocou, Deus nos deu espírito de moderação, de equilíbrio. Em Gálatas, Paulo chama isso de quê? Domínio próprio. Olha que imagem perfeita para domínio próprio. O cachorro guiado pelo próprio rabo ali. Mas o que é o domínio próprio? Você se domina. Gente, eu falei do cartão de crédito. É uma maneira, se você não tem moderação, equilíbrio nas compras, quebre o cartão de crédito. Cancele o cheque especial. Cancele. Gente, tem gente que faz isso, gasta demais, até porque é bondosa demais, porque quer ajudar os outros demais. E abençoa demais, mas depois aí vem a conta e dança. Comida, não bebe, mas come demais. E aí vai tendo problema. Domínio próprio. Domínio próprio. O Espírito Santo dá domínio próprio. Alguém que fala que tem o Espírito Santo, que é cheio de Espírito Santo, mas não se domina, desculpa. Pode até ter o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não encheu essa vida ainda não. Por isso que em 1 Coríntios Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
O Espírito Santo, que é o Espírito que está naqueles que creem em Jesus, dão condição a essa pessoa de não serem dominados pelas coisas, mas elas dominam as coisas. Dinheiro não é problema. O problema é a pessoa que é dominada pelo dinheiro. Abençoada é aquela pessoa que domina o dinheiro. Comida não é problema. Televisão não é problema. Tem igreja que fala, quebra a televisão. Gente, televisão não é problema. O problema é você tem moderação ao ver televisão? Tem gente que é viciada em televisão. Falta equilíbrio para ver televisão. Tem gente que é viciada em quê? Facebook. Sério. E esse negócio vicia. E quando a pessoa descobre o feed de notícias, aí é uma overdose o feed de notícias. Porque você fica sabendo, não vou nem mostrar quem não sabe para não entrar nessa, para não experimentar a primeira dose, porque senão vicia. Você clica no feed de notícias, aparecem as notícias de todos os seus amigos. Não vai mudar em nada a sua vida. 99,8% das notícias lá não edificam. Eu estou na praia, eu comi isso, é jogo do Cruzeiro, é jogo do Galo. É compartilhar a vida. O problema é que esse negócio é viciante. Como que saber da vida dos outros vicia, gente? Aquele que tem Facebook e nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Que não ficou mais tempo no Facebook do que devia. E parece que um negócio puxa o outro, né? Aí a notícia é de base, você vê assim, o que fulano está fazendo? O que aconteceu? Olha a história. E aí vai. Vicia. Você tem sido moderado na internet? Olha que Provérbios 25 diz. Eu não sei se você já viu esse texto. Sobre moderação. Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e venhas a vomitá-lo. Quer dizer, coma mel com moderação, com equilíbrio. Porque mel demais enjoa, faz você vomitar. Agora, olha o que diz o versículo seguinte. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Moderação também em quê? No relacionamento. Tem gente que vive na casa do outro. Por isso que o senhor mudou para o Gutierrez, pastor? Não, foi por isso não. Mas vocês vão de convir que tem gente que é igual mel em excesso. Mel é ruim? Não. Mas mel em excesso enjoa. E enjoa tanto que diz o texto que faz o que com mel? Vomita. A pessoa, isso acontece muito no interior, né, gente? Que vive na casa do outro, Chega a hora que você fala assim, gente, pelo amor de Deus, eu quero ficar quieto, eu quero ficar sozinho. Estou enjoado dessa pessoa. Aí você quer fazer o quê? Vomitar a pessoa. Você não quer mais a pessoa perto de você. Inclusive, para orientação de vocês, eu entrei em contato com as organizações Tabajara, né? E eu vi que lá tem um capacho para quem tem... Sabe aquela visita que vive na sua casa? Eu tenho um capacho que vai ajudar você a evitar essa visita que não tem, né, desconfiança, né, e que não tem moderação. É o novo capacho Enfadator. Enfadator da organização Tabajara. Você põe na porta da sua casa quando vier aquela visita. Ela vai chegar e vai, em vez de bem-vindo, welcome, vai ver lá. Não, você de novo. Vamos ver se a pessoa, né, percebe, né? Agora, acontece o seguinte, em casos extremos, esse capacho não adianta. Aí você tem que ir para medicina. Veio a Ana Paula aí, eu tive que usar meus conhecimentos farmacêuticos e receitar um remédio que o seu Creyson a garante. Né? Esse o seu Creyson a garante. Né? Que é o remédio o quê? Simancol. Esse remédio aí você dá para a pessoa para se mancar de que ela está sendo chata. Moderação, gente. Moderação no falar. Tem gente que fala. Você sabe aquela pessoa que está conversando com você e que não deixa você falar? Pior, tem gente que fala, e quando cala, na realidade, não ouve você. Ela está esperando a chance dela voltar a falar. Ela está elaborando a nova fala. Vocês já viram isso? Tem gente que é desse jeito. Na televisão tem muita gente que é assim. Na Rede Super tem alguns apresentadores que eu falo, gente, são péssimos entrevistadores. A ponto de tem 2 entrevistadores fazendo entrevista com uma pessoa, aí um está fazendo a pergunta, o outro, em vez de ouvir a pergunta e ouvir a resposta, fica pensando na próxima pergunta. E de repente o entrevistado responde já a pergunta que ele faria, aí ele vai e faz a mesma pergunta. O entrevistado olha assim, mas eu acabei de falar isso. Moderação no falar. Gente, Tiago fala que essa língua é um órgão tão pequeno, provoca tanto estrago. Às vezes a gente fala demais mesmo. Moderação, isso é uma capacitação do espírito. Moderação no falar, na internet, na TV, nas compras, na comida. Isso é mostrar que você tem o Espírito Santo de Deus. E a terceira capacitação? Poder, moderação, e eu volto para do meio, que é o quê? Amor, ágape, amor. Olha essa imagem aí de amor.
Amor, gente, não é você gostar da pessoa só. Isso também é amor. Você gostar de quem te faz o bem também é amor. Agora, o amor que aparece ali, a palavra o quê? Ágape. Ágape é muito mais do que um amor filos. Amor filos é aquele amor que seus amigos, né, legais, que você gosta e tudo. Ágape é amar até quem? Até o teu inimigo, até aquela pessoa que não te ama. Eu gosto dessa imagem porque fala isso. O amor de família, de casal, qualquer casal aqui que é casado de verdade já passou por isso aqui. Está bravo com o marido, está bravo com a esposa, mas mais bravo que esteja, se ama mesmo, quer o bem do outro. Morre de raiva, mas está doente, vai no hospital tomar conta. Não é assim? Para de cutucar marido e esposa, por favor. Porque nessa hora começa aqueles cutucões aqui. Porque você tem amor no casal, por exemplo. Você tem o amor eros, que é um amor romântico no casal. É aquela questão do abraço, do beijo, do carinho, da afetividade que tem que haver. Afinal de contas, você dá uma atração emocional e física pelo homem, né, se você é uma mulher, e pela mulher se você é um homem. É um tipo de amor que é a palavra eros. Está escrito eros aqui no grego. Você tem um outro amor, que é o amor de amigo, que é filia. Esse amor que nós temos pelas pessoas que a gente gosta. Agora, o amor que aparece lá em 2 Timóteo 1,7 não é eros, não é filia, não é ser amigo só. É amor ágape. Ágape é uma palavra para amor que se refere ao amor de Deus. E perceba, é só quem tem o Espírito Santo que tem capacitação dada por Deus para ter amor ágape. Porque esse amor é divino. Por que ele é divino? Olha, inclusive, que está em grego, vocês já estão ficando craques em grego. Quer ver? O que está escrito aqui? Não, mas lê em grego, por favor. Theos, tá vendo? Theos agape estin. Porque Deus nos amou. Estin é nos. Porque Deus nos amou. Depois aí você sabe, Deus amou porque fez o quê? Deu Jesus Cristo. Olha que interessante que diz Marcos 12, 30. Amarás, pois, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. O Espírito que Deus te deu é de poder, de moderação, mas é de amor, de amar quem? O teu próximo. E não só o teu próximo, amar o teu inimigo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. O Espírito Santo te capacita a amar. Dá para entender? Você está com ódio de uma pessoa, você está com muita mágoa, clame a Deus, porque Ele pode colocar amor no seu coração. Você vai ter todas as razões para odiar essa pessoa, mas Deus pode fazer. Essa é uma das capacitações do Espírito. Nisso conhecemos, diz 1 João 3,16, nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo dá sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Isso é que é amor, ágape. Aí você começa a perceber, pelo amor, será que eu tenho o Espírito Santo mesmo? Tem gente que é incapaz de pensar além do seu próprio umbigo. Tem gente que quer o melhor pedaço de bife, quer o pão mais bonito, quer a Coca-Cola mais gelada, quer a melhor cama, quer a melhor mesa na hora do almoço, quer o melhor lugar no carro. Está pensando só em si. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a capacitação de Deus para amar até a pessoa mais chata que existe. É o amor ágape. É o amor ágape. Olha o que diz 2 Timóteo 1,7, então. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. O que o rapaz fez com Micfênia foi agir com o coração. Ele demonstrou, sim, um amor que a gente pode comparar ao amor ágape. Ele arriscou a própria vida para salvar o seu amigo. Isso parece muito com o amor ágape. E esse amor, a gente não viu em Pedro, por exemplo, nessa passagem da Bíblia. Lembra quando Pedro, logo que Jesus foi preso, que uma serva lá chegou e perguntou para Pedro assim, vem cá, você não estava com aquele que foi preso lá, o Jesus? Né? Aí o que Pedro respondeu? Eu não conheço. Ele demonstrou que ele amava Jesus aí? Não. Ele ficou com medo. Ele foi covarde, efetivamente covarde aí. Porque ele sabia que se ele falasse, ia acontecer o que com ele? Ia ser preso e possivelmente morto. Em João 21:17, após a morte de Jesus, Jesus morre e depois de 3 dias acontece o que com ele? Ressuscita. Ele encontra com Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? O que Pedro fala? Eu te amo, Jesus. Mas Jesus pergunta a primeira vez para Pedro se ele amava ágape. E Pedro responde o que para Jesus? Jesus, eu te amo, mas ele responde como? Jesus, eu te filos. Esse texto é muito interessante. Jesus chega para Pedro, Pedro, você me ágapa? Aí Pedro responde, sim, Jesus, eu te filos.
No português fica como? Pedro, você me ama? Jesus, eu te amo. Não tem lógica. Mas se você for no grego, tá lá, Pedro, você me agapa? Aí Pedro responde o quê? Jesus, eu te filos. Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, você me agapa? Jesus, eu te filos. Pedro, você me filas? Jesus, eu só te filas. Eu só te amo. Por quê? Porque Jesus fez Pedro lembrar. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele amava? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Jesus mostrou para Pedro que Pedro não o amava de verdade, a ponto de, se preciso for, fazer o quê? Dar a própria vida. Esse mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que reconheceu diante de Jesus que ele só gostava de Jesus, na realidade ele não estava disposto a morrer por Jesus. Após Jesus ir ao céu, o que aconteceu? Veio quem? Veio quem? O Espírito Santo. Atos 2. O Espírito Santo fez o que com Pedro? Entrou na vida de Pedro. E o Espírito não é espírito de covardia, ele é de quê? Poder, de amor, de moderação. Esse mesmo Espírito capacitou Pedro a ter amor ágape por Jesus. A ponto de Pedro, quando morreu, foi ser crucificado, ele falou, eu quero ser crucificado, mas eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Para concluir essa mensagem, quero mostrar, dá uma clicada aí, o trailer de um filme que eu sugiro que vocês vejam. Alguém já viu A Última das Guerras? Veja, o trailer, não o filme inteiro, o trailer. Veja esse filme, vale a pena. É da Segunda Guerra Mundial, uma tropa irlandesa que é presa por soldados japoneses. Vai para o campo de concentração. E são forçados a construir uma estrada de ferro na selva para os japoneses. E lá eles sofrem todos os tipos de maltratos. É um choque entre culturas, a cultura japonesa, né? É uma experiência de sobrevivência, também de coragem, né? E também de esperança. Eles têm esperança de fugir, esperança que acabe a guerra. Eles conseguem construir a estrada de ferro, mas também eles passam por sacrifícios. No filme esse moço, tá pra ouvir, Ana Paula? No filme esse moço aí, ele tem uma experiência muito legal de sacrifício em nome do grupo. E esse aí é o Sargento Ito, o japonês, o mais mal do filme, né? Faz maldade com todo mundo. E no final ele tem uma experiência muito interessante com um dos soldados que é cristão. E o mais legal é que é baseado numa história real. Isso aconteceu mesmo. Tem um batalhão, né, da Escócia que foi preso. E dentro desse batalhão tinha uma pessoa que era o capelão, que era o Dusty, que eu vou mostrar aqui agora. O Dusty era o capelão. E ele pregou o evangelho para as pessoas dentro do campo de concentração. E esse cara aqui era o tenente. Esse aqui é o Robert Macaulay, né? Embora esteja aqui o nome do Kiefer Sutherland desse aqui. Esse cara aqui era um major que era mal, dos aliados era o pior cara que tinha. Fazia mal para todo mundo. No final do filme, o que acontece é que eles tentam fugir. Ele e um pequeno grupo, e são presos. E aí o que acontece? Há uma execução de todos os que estavam ali. Todos. E quando vai fazer a execução dele, o capelão, que é o Dusty, fala alguma coisa com o japonês. Olha que interessante. Esse é o Dusty. Esse é o Dusty, o capelão. Ito. Ele ia decepar a cabeça do major lá. Ito é o japonês. Eu já pedi que eles para tirar. Aí o Dusty, que é o capelão, conversa alguma coisa com o japonês. Aí o cara pergunta, o que você está falando com ele? O que você está falando? Ele manda pegar o Dusty e levar para fora do arraial. E o major não entende o que está acontecendo, porque ele ia ser sacrificado, executado.
O Dust falou alguma coisa com o sargento japonês e mandou pegar o Dust e levar fora do arraial e não executar o major. Não! 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 O sargento tinha conseguido uma Bíblia. Ele pegou uma Bíblia do capelão que tinha umas imagens, tinha a imagem da crucificação. Aí ele pegou e foi fazer o quê? Foi matar o capelão com a imagem da crucificação que ele tinha visto na Bíblia. E falou que isso era pura superstição. Pode parar, Fred. O Dust, quando foi executar o major, que era um maldoso lá dos aliados, fazia maldade a todo mundo, que ameaçou fugir, teve todos os seus companheiros mortos, ia ser executado por último, porque era oficial, o Dust falou com o sargento Ito, falou o seguinte: eu quero dar minha vida no lugar do major. Os próprios japoneses têm isso na cultura deles, que é honra morrer por um superior. E o sargento, o major não tinha entendido o que o Dust tinha falado. Depois ele viu, né, que o Dust foi crucificado no lugar dele. Isso é amor ágape. Dar a vida. E o Dust deu a vida pelo pior cara que tinha dentro do acampamento. Não era amigo dele, não. Você tem capacidade disso? Conscientemente, não. Não é normal. Eu também não tenho. Conscientemente, não. Mas eu tenho no meu coração quem? Espírito Santo. E ele me deu não só poder, só moderação, me deu também ágape. Sabe que você é capaz de saber? Talvez não tenha se manifestado ainda, mas saiba que Deus te dá a capacidade de morrer até pelo teu inimigo. Porque o Espírito que ele te deu não foi de covardia. Isso não está se manifestando ainda na sua vida? Essa intrepidez, esse poder para pregar o Evangelho, esse controle, essa moderação, esse amor, que amor é capaz de amar teu inimigo. Peça a Deus que se manifeste. Porque isso é uma capacitação do Espírito Santo de Deus. Eu quero rapidamente servir a ceia do Senhor. Porque eu extrapolei o horário. Eu quero pedir perdão a vocês, que o tempo foi... Eu me estendi na introdução. Mas a ceia do Senhor se baseia exatamente no amor ágape. Por isso que tomar a ceia, comer o pão e beber o cálice, não é para fazer só racionalmente. Você tem que fazer emocionalmente. Porque o que Cristo fez foi morrer por você, foi morrer por mim. Não é porque eu era bonzinho, bom pai de família, bom cidadão. Ele morreu pelo Cássio, pecador. Você tem consciência disso, meu querido? Minha querida? Você não merecia ser salvo? Você pode ser filho de crente, você pode ter nascido na igreja, mas você sabe do seu pecado, você sabe dos seus maus pensamentos, você conhece o seu egoísmo, você conhece isso tudo. E foi por você que Cristo morreu. E eu quero te convidar agora, você que já passou por a experiência do novo nascimento, que já tem o Espírito Santo, já foi batizado, que pega um desses pães, por favor, pega e passa a bandejinha, por favor. Vou pedir, por favor, Mari, me ajuda aqui, Mari. Se você já tem o Espírito Santo na sua vida, já foi batizado, pega o cálice, pega um pão e segure, por favor. E pense no Espírito que Deus te deu. Esse é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus.
O amor ágape que estava em Cristo também está em você. E o que Cristo fez por você, ao dar a própria vida dele para te salvar, você pode fazer isso. Não para salvar a humanidade, é claro que não, porque você, assim como eu, é pecador, pecadora. Mas pode fazer isso para abençoar uma vida, até do teu inimigo. Você está lembrando de alguma pessoa aí que te magoou, te ofendeu muito? Peça a Deus, Deus, e me enche de um amor tal que eu seja capaz até de morrer por essa pessoa. Segure o pão, pega o cálice. Alguém não recebeu o cálice, o pão. Peço que você olhe para Jesus agora. Olhe para a cruz do Calvário e veja ali a plena demonstração do amor ágape. Deus não precisava de vir até nós. Jesus não precisava de dar a vida dele. Mas ele teve amor ágape pelo Cássio, por você. Por isso, querido, é com muita reverência, com muito tremor e temor que você tem que fazer isso agora. Ao comer esse pão, ao tomar esse cálice, você está trazendo à memória o pleno amor ágape de Deus por você. Ao comer esse pão, ao beber esse cálice, você está celebrando a tua salvação, lembrando da morte de Cristo, aquele que te amou. Convido a você agora a comer o pão, beber o cálice, agradecer a Deus pelo amor ágape de Cristo realizado ali na cruz. Te agradecemos, Senhor, por tão imenso amor, e por ter se voltado para nós, pecadores, pecadoras, e mesmo não merecendo, acabamos recebendo a prova desse amor manifesta no Teu Filho Jesus Cristo. Aquele que não conheceu pecado, o Senhor o fez pecado por nós, e nele, em Cristo, fomos feitos justiça do Senhor. Capacita, Pai, a mim a manifestar toda essa capacitação do Teu Espírito. Que eu tenha intrepidez para pregar o Teu Evangelho. Que eu tenha moderação, Pai, na minha fala, nos meus atos, nos meus pensamentos, nos meus comportamentos. E que eu demonstre, Deus, o amor ágape, o espírito de amor, do amor ágape do Senhor. Que eu aprenda a amar não só os meus amigos, mas os meus inimigos. Faz isso com cada irmão, cada irmã minha aqui, Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor do Senhor, Deus, e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja com todos que estão aqui e com todas que pertencem ao Senhor, que estão espalhados por toda a face da terra, hoje e para todo o sempre.